Queridos, um dos textos, todos são lindos, eu já disse, mas antes de encerrarmos, eu quero ler com os irmãos um capítulo que tem tudo a ver com o tempo que estamos vivendo, ou melhor, né? Vamos parar com esse negócio, eu tenho que parar, eu tenho que me beliscar. Que negócio de tempo que estamos vivendo? O mundo sempre foi assim, né? E eu não quero criar uma expectativa de que se acabar a pandemia, o mundo vai virar o céu. Não. Também não quero te assustar, mas depois dela vem outras coisas aí, né? Não quero te assustar, mas também não quero te iludir, que parece assim que a pandemia acabando, né? Aí vai acabar todos os problemas da sociedade. Não, né? Mas um texto que precisamos para todas as épocas, em todos os tempos, de pandemia ou não, Apocalipse, todo é lindo, delicioso, mas eu gosto demais do capítulo 5, eu gosto demais do capítulo 5, e eu quero ler o capítulo 5 com os irmãos antes de encerrarmos, a partir do verso 1, se você está sem Bíblia, vai aparecer aqui na tela. E aí voltando aqui, porque eu vou falando e vou voltando, e não tem aqui um roteiro, né? Mas você que acompanha pela internet, se você quer participar dessa campanha dos catadores de papel, manda um WhatsApp para o telefone que aparece aí, tá? Fala assim: pastor, estou dentro, né? Quanto eu vou ganhar? A graça e a paz de servir ao próximo, né? Mas pode mandar um recadinho aí pelo WhatsApp, sonhando com 12 catadores de papel distribuindo a próxima Santa Ceia, no nome de Jesus, né? Então pode mandar pelo WhatsApp. Apocalipse capítulo 5, a partir do verso 1, diz assim: vi. Bom, para quem é novo na fé, quem escreveu Apocalipse foi João, o apóstolo, e por estar muito velho, resolveram não matá-lo, mas exilaram numa ilha. Mas João, mesmo sendo apóstolo, velho, experiente, ele estava olhando numa direção, um sonho, mas ele diz: vi, e esse vi aparece no capítulo 5 várias vezes, 5 vezes no capítulo 5, por quê que eu estou dizendo isso? Porque João repete que viu, porque ele quer que eu e você vejamos também. Ele disse: gente, eu vi. Eu estou dizendo que eu vi porque eu quero que você veja o que eu vi, mesmo eu não tendo filmado, mas eu vou dizer para vocês o que eu vi. Eu vi na mão direita daquele que estava sentado no trono. Quem é que está sentado no trono que João viu? Deus, Todo-Poderoso, Soberano Senhor. Queridos, não há dificuldade de interpretar essas coisinhas assim, né? Vamos lá, né? Um pouquinho de escola bíblica dominical, um pouquinho aí e tal, dá para entender. João viu que quem é sentado no trono? Quem que assenta no trono? Deus, o único, e só Ele. A Trindade junta em uma só pessoa, 3 em 1, Pai, Filho e Espírito Santo sentado no trono. Eu vi, ele disse: eu vi, assentado no trono. Trono quer dizer autoridade, poder, né? Eu vi assentado, eu vi na mão direita daquele que está assentado no trono. O que é que ele viu na mão direita do cara? Ele está destacando alguma coisa que ele viu na mão direita. No livro de Apocalipse, ele vai falar várias coisas que ele viu em relação à majestade e grandeza de Deus. Mas ele disse: eu vi na mão direita que ele tinha um livro escrito por dentro e por fora. Deixa eu te dizer, olhando para outros textos da Bíblia e para o contexto, esse livro escrito por dentro e por fora não é a Bíblia.
ele está usando de uma metáfora, de uma figura de linguagem, para se referir à história de cada um de nós, a história da humanidade, a história da sociedade. Ele está dizendo: eu vi que há um roteiro, há um programa. Eu vi nas mãos daquele que está sentado no trono, eu vi um livro, que é um rolo, né? Naquele tempo o livro não era do jeito que é hoje, na mão direita daquele que está sentado no trono, e ele tinha então toda a história, escrita por dentro e por fora. Olha que coisa interessante, hein? Por dentro, aquela história que só eu e você sabemos, e por fora, a história que todo mundo sabe. Ele viu que ele tinha um livro escrito, os detalhes do roteiro, por dentro e por fora. Só que esse livro, ele estava de todo selado com 7 selos. Que é isso, pastor? A meninada hoje não sabe muito o que é selo. Nessa era digital, nessa era da internet, tal, né? Do e-mail. Mas o selo significa que estava lacrado, fechado, que não se podia arrancar, abrir. Então ele disse: eu vi Deus assentado no trono, não dá para ver o rosto dele, porque senão morre, tamanha glória e majestade. Mas eu vi que ele tinha na mão direita um rolo, e esse rolo era o roteiro da história, por dentro e por fora. Só que ele estava de todo selado, com 7 selos. 7 também é metáfora. 7 não quer dizer 7. Dentro dessa linguagem apocalíptica, quer dizer assim: estava lacrado de uma forma completa, fechado, inalterável. Não tinha uma brecha, não tinha um artigo, não tinha um atenuante, não tinha um espaço. Ele estava fechado por dentro e por fora, não é? Continua o verso 2. Verso 2 diz assim: podem ler todos juntos? Podem ler aqui? Mesmo com a máscara, leia aí. Por favor, participa, leia. Você que está em casa, leia também, dá para ler aí? Vi. Nessa visão de João na ilha de Patmos, e ele já exilado, numa situação, num lugar inóspito, ele vê um livro selado na mão de Deus, lacrado com a minha história e a sua história, e esse livro estava de todo selado com 7 selos, onde o roteiro de dentro e de fora estavam prescritos. E de repente ele ouve uma voz perguntando a João: porque, queridos, a didática de Deus, em toda a Bíblia, em Jesus Cristo, nas cartas, é através de perguntas. Porque a pergunta força a pensar. Deus não deu a resposta pronta a João, mas fez João pensar, e dizendo então através de um anjo: quem que você acha que pode alterar a história? Olha o que o anjo está perguntando para João. Joãozinho, ei, Dona Maria, Pedro, Paulo, você acha que alguém pode alterar a sua história por dentro e por fora? Você acredita? João está na ilha de Patmos e ouve uma voz perguntando: quem pode abrir os selos? Quem é digno de desatar os selos? De intervir nesse roteiro?
Continua o verso 3. Ora, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Aí já é João falando. João está respondendo a pergunta, porque na didática de Deus, Deus está levando eu e você a pensarmos. Nós cremos de fato que alguém pode mudar a nossa história? Deus assentado no trono, com rolo nas mãos, Ele está vendo os tempos eternos, que são diferentes do nosso calendário. E Deus está mostrando para ele que ele tinha um plano pronto, lacrado, fechado, selado, 7 selos completos. E aí ele disse: João, ei, você está desesperado, apavorado, você está aí já mais para lá do que para cá. Você acha que alguém pode alterar a história? Aí a resposta de João: eu pensei, nem no céu não encontrei ninguém que pudesse abrir esses selos e alterar a história. Como quem diz, eu tive uma visão rápida de quem já está aqui no céu. Olhei para Abraão, Abraão não tinha como não. O Isaac também não. O Jacó, Davi, o Pedro, a Maria, sei lá quem morreu. Mas não tinha um crente salvo no céu que pudesse abrir o selo. Nem anjos, Gabriel, Rafael, sei lá, dá o nome que você quiser. Você pode dar nome para anjo, nome que você quiser, né? O pessoal dá nome para diabo, uns nomes tão difíceis, né? Tão esquisito. Por que não dá nome para anjo também? Dá nome bonito para anjo. Mas a verdade é que João disse: eu não vi ninguém no céu que tinha capacidade de abrir o livro, nem sobre a terra. Aí ele está naquela visão apocalíptica, né? Sem ter fumado nada, a não ser a fumaça que sai do trono de Deus, em espírito. Ele disse: eu olhei e eu vi que não tinha nem no céu, não tinha ninguém no céu, ninguém. Nem Enoque, que andou com Deus e foi trasladado, não tinha um. Elias não podia mudar a história. Aí eu olhei para a terra, não tinha na terra um cientista da NASA. Pastor, NASA existia naquela época? A NASA não, mas alguma coisa parecida existia. Gente metida a besta a resolver as coisas e que são incompetentes, existia. Nossa, pastor, só estou chamando de incompetente? Bom, se tivesse competência, já tinha inventado alguma coisa para resolver os problemas sociais. Olhei na terra, a ONU também não podia resolver nada. Então, nem no céu, nem na terra, nem ONU, nem NASA, nem na terra nenhuma religião, nenhuma doutrina, nenhum grupo, nada na terra. Na terra não tinha um homem sábio, um filósofo inteligente que pudesse alterar a história. E ele continua. Olha que eu ainda pensei debaixo da terra, porque essa metáfora debaixo da terra se refere a espíritos maus. Ele disse: eu olhei no céu, não vi ninguém. Olhei na terra, não vi ninguém que pudesse mudar a história por dentro e por fora. Aí eu pensei, quem sabe debaixo da terra esses espíritos maus podem resolver, né? Não custa pensar. Mas ele disse que também não descobriu um espírito mau que pudesse alterar a história. Nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. O roteiro estava nas mãos do Senhor. Verso 4, vamos ler juntos? E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo. Você imaginou o desespero? Você imaginou o desespero? Se olhar para a situação atual, aí você olha para o céu, olha para a terra, aí chega
a um desespero tamanho que você olha para debaixo da terra, para a região dos mortos. Eu já disse aqui, eu nasci com uma bronquite crônica e sofri com ela há muito tempo. Estive em coma no hospital por causa dessa bronquite. Meu pai me levou em todos os médicos que podia, dentro das limitações dele. Tomei garrafadas, aquelas garrafadas com mel, bunda de tanajura torrada, vocês nem sabem o que é isso, né? Garrafadas, tomei garrafadas. Depois de tudo isso, e eu não melhorava, cada vez piorava mais, chegou uma hora que meu pai entrou no desespero, em buscar debaixo da terra, na região dos mortos, e me levou para um pajé, e o pajé cortou uma cruz no meu cabelo. Eu tinha lá meus 9, 10 anos, cortou uma cruz assim no meu cabelo, raspou, fez uma bucha com cera, furou no portal da cozinha, e falou assim, fez lá uns negócios, né, umas benzeção, papá, rodopiou. Não era pajé gospel não, era pajé mesmo, do debaixo da terra. O outro também é. O da profetada, estou dizendo da profetada também é. E ele disse, quando ele passar dessa altura, nunca mais ele terá crise. Queridos, foi uma bênção, porque eu passei daquela altura e a doença piorou. Porque se eu tivesse melhorado, eu hoje não seria pastor. Eu estaria fazendo cruz na cabeça de vocês, até na dos carecas. E eu piorei. Mas a verdade é que meu pai buscou por debaixo da terra também. O que João está dizendo? Eu chorei muito, porque nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, ninguém era digno de alterar a história da humanidade, nem por dentro, nem por fora, nem por dentro, nem por fora. Eu entrei num desespero mortal, fatal. Continua o texto, verso 5. Aí o verso 5 é para chorar. Verso 5 é apoteótico. Quando no meio disso tudo, Deus colocando João ali numa aula, ele disse, todavia, um dos anciãos me disse. Alguém que estava lá naquela reunião que João estava vendo, o anjo tinha dito, quem é digno de alterar a história do povo? De abrir o livro selado com 7 selos, por dentro e por fora, o livro escrito por dentro e por fora. Eu chorava, acabou, não tem jeito, não tem saída. Todavia, um dos anciãos me disse, não chores. E essa palavra que eu tenho para você agora de manhã, antes de encerrarmos, não chores. Me permite lembrar de um hino? Não chores mais. Ô crente, não chores, não chores mais. Quando eu me lembro do coronavírus, e lembro também da política, e da falta de dinheiro. Não está no inário não, mas podia estar, porque é o que eu quero te falar agora de manhã. Você diz, pastor, essa música é do diabo. Querido, o diabo não tem nada, a não ser a vida de quem se entregou a ele. O diabo não é dono de nada, não criou nada. Ele só tem a vida de quem quer ser dele. Aí ele disse, eu ouvi uma voz dizendo, não chores. Para de chorar. Agora, Deus nunca dá uma ordem sem dar motivos.
sem dar condições de ser obedecida. Deus não é um pai tirânico, despótico, que manda o filho fazer aquilo que nem ele faz, e nem consegue fazer. Deus é um pai que quando manda, ele dá condições. Ele disse, não chora, e eu vou te dar um motivo para você não chorar. O leão da tribo de Judá. Leão, por causa da força, do seu reconhecimento como rei da selva. Usado como metáfora, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, o legítimo herdeiro do trono. Quando ele diz a raiz, ele está dizendo, está na raiz, é o legítimo herdeiro do trono. Jesus Cristo de Nazaré, o leão de Judá, a raiz de Davi, venceu. O pior dos piores problemas, que não foi a cruz, mas foram os nossos pecados que estavam sobre ele na cruz. O maior problema de Jesus não foi a cruz, foram os meus e os seus pecados que estavam sobre ele na cruz. Morrer na cruz, tantos outros morreram, mas carregando os pecados, só Jesus. Tinha 2 ladrões do lado dele morrendo na cruz. Mas quando ele grita, meu Deus, por que me desamparaste? Ele não gritou por causa dos cravos nas mãos. Ele não gritou por causa da coroa de espinho. Ele não gritou por causa do cuspe que ele recebeu. Ele gritou por causa dos pecados que ele carregava de todos nós. Se carregar os meus já é difícil, imagina carregar da humanidade inteira. Ele disse, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu. 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 Ele não está aqui. Ele ressuscitou. Para abrir o livro e os 7 selos. Ele venceu para quê? Ele venceu para quê, irmãos? Ele venceu para quê? Para alterar a história, para mudar o roteiro, para intervir no projeto, para arrancar o lacre e dizer que agora tem jeito, tem saída, a esperança, a cura, a mudança, há milagres. Olha o que o texto diz, ele venceu, não para ser um mártir, fundador de uma religião, ele venceu, não para ser um cara famoso, mas ele venceu para pagar o preço e ter condição de pegar o livro na mão do Pai, e arrancar os selos, e abrir o roteiro, e entrar no roteiro. Verso 6, então, eu vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciões de pé, um cordeiro, que tendo sido morto, eu vi um cordeiro, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que vamos lembrar na ceia. Um cordeiro que tendo sido morto, continua, verso 6, ele tinha 7 chifres. O que é isso? Não é uma quantidade fechada. 7 é o número de completude. Chifre é uma figura de autoridade. Isso quer dizer, o cordeiro que foi morto, agora ele tem toda a autoridade. Os 7 chifres mostram que ele tem toda a autoridade, que são, bem como tem 7 olhos,
que são 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Pastor, tem 7 Espíritos de Deus, não é só o Espírito Santo? Querido, eu estou dizendo, o livro todo de Apocalipse é cheio de metáforas. Ele está se referindo aos olhos do Senhor, bem como 7 olhos, que é a capacidade absoluta do Espírito de Deus, saber de todos os detalhes, de dentro e de fora da história. Ele não só tem poder, como dizem os deístas, mas ele interfere, porque ele vê, ele sabe o que se passa por dentro e por fora do roteiro de cada um de nós. Então ele está falando assim: eu vi o cordeiro que foi morto, mas eu vi que agora ele tem todo o poder, e que ele tem uma visão holística, completa. Continua o texto, diz assim: veio, pois, aquele cordeiro que tinha sido morto, mas que agora já era o leão de Judá, a raiz de Davi. Ele tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Pergunto: a minha história e a sua história está nas mãos de quem? A minha história e a sua história está nas mãos de quem? Jesus Cristo de Nazaré. Ele tomou o livro nas mãos, o roteiro da nossa vida. Ele morreu para pagar o preço e ser digno de tomar o livro e abrir os selos. E agora, com toda a autoridade representada por essa figura, os 7 chifres, e com toda a visão, então ele toma o livro da mão do que estava sentado no trono. Verso 8, diz assim: quando ele tomou o livro, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, prostraram-se diante do Cordeiro. Ufa! João estava chorando no desespero. Ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, nem Einstein, nem Platão, nem nenhuma autoridade política, nem nenhum acadêmico, nem nenhum pós-graduado, ninguém pode alterar a história. Eu chorava muito, mas de repente eu vi o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, aquele que se fez cordeiro, mas agora está com todo o poder e com toda a visão da situação ampla. Ele toma o livro, e quando ele toma o livro, os anciãos, olha que João está falando num plano eterno, viu, queridos? Os anciãos, eles se curvam, e todos os seres viventes prostram. Verso 9: tendo cada um deles, vamos ler juntos? Tendo que são as orações dos santos. Sabe o que ele está dizendo? Queridos, eu disse no início, eu tomei um tombo em casa, um acidente doméstico, e eu caí da escada e bati com esse ombro aqui, com muita força contra a parede, e foi preciso colocar 11 parafusos e mais uma chapa, tinha até uma foto aí, porque eu estou de atestado médico. Tem uma foto aí? Está aqui no meio, aqui, ó. Tem 11 parafusos aqui dentro agora, queridos. Agora, para quem dizia que eu estava com os parafusos soltos, agora você pode dizer que apertaram os parafusos. E mais uma chapa, tem uma chapa também, dá uma olhada na chapa ali de frente, né? Agora, se antes o meu braço estava fraco, agora Deus deu uma reforçada nele. O outro está até com inveja. Esse braço de cá, eu sinto ele tremer de inveja.
Mas qual é o maior problema de uma cirurgia? Uma cirurgia rápida, considerando o que vem depois, o pós-operatório. Uma cirurgia pode durar 10 horas, 4 horas, 3 horas, 10 horas. Mas e o pós-operatório? Qual o pós-operatório do desespero? Esse é o título da minha mensagem que eu estou colocando agora aqui. Qual o pós-operatório do desespero? Curado. Jesus curou o desespero de João. João estava se enterrando vivo, porque nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, ninguém podia alterar a história. O roteiro estava lacrado, ninguém mexia. Agora, o cordeiro, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, pega o livro na mão e arranca os selos, interfere na história. Aleluia! Aleluia! A esperança para o nosso futuro. Agora tem o pós-operatório. João viu a operação. Você está entendendo? João viu a operação, a cirurgia que aconteceu lá na eternidade. O cordeiro que foi morto, né? Agora tem um livro na mão. Qual é o pós-cirúrgico? O pós-cirúrgico é que ele viu que os anciãos, todos os seres que estavam no céu, chegam diante, se curvam diante do cordeiro, com harpas. Volta o texto, por favor. Harpas, harpas. Harpas é uma metáfora, aponta para quê? Adoração. Faz sentido cantar louvores. O pós-operatório é em tudo dar graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. É tirar a harpa do salgueiro e parar de resmungar. Tire a harpa do salgueiro. Eu não estou falando da escola de samba do Rio de Janeiro, não. Eu estou falando do salmista. O salmista que diz que quando eles pediram para nós cantarmos em terra estranha, nós fizemos biquinho, charminho, e penduramos as nossas harpas nos salgueiros. Então, João está dizendo, tira a harpa do salgueiro, e começa a tocar sua harpa em adoração, porque quem está no comando não é o FMI, quem está no comando não são hackers, não são blogueiros, quem está no comando não são políticos de partido nenhum, quem está no comando é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Tire a harpa do salgueiro. Pastor, por que aconteceu isso? Então eu só sei que eu tenho que dar graças. Porque sei lá, se no futuro tinha alguma bala preparada para me tirar desse lado, agora eu tenho uma proteção, eu tenho uma chapa, eu não sei. Eu já estou agradecendo, porque eu não sei porque ela está aqui, mas eu sei que ela vai me proteger de alguma coisa. Né? Quem sabe alguém ia dar um tiro aqui que ia entrar no coração. Aí Deus falou, antes eu vou mandar para uma chapa nele. Eu não sei, querido, não sei. Só que é para dar graças por tudo. Né? Amém? Não dá para levantar o braço agora e dizer assim, um amém com as duas mãos. Né? A Tipóia ficou lá dentro. Porque a Tipóia não combinava com terno. Haja frescura. Aqui. A verdade é que o pós-operatório é adoração. Agora olha o que mais está ali. Tendo cada um deles uma harpa na mão e o que mais? Taças de ouro cheias de incenso, que são as orações do santo. Qual é o pós-operatório? Adoração, oração. Faz sentido orar. Aonde Deus coloca as orações? Na gaveta? Na gaveta de um desembargador, com todo respeito, porque não se pode falar mal, mas não é fake.
Não estou generalizando, mas não é fake. Aonde Deus coloca as orações, os pedidos, os processos, meu e seu, apresentados pelo advogado Jesus Cristo, que nunca perdeu uma causa. Aonde Ele coloca? Em taças de ouro. Essa metáfora quer dizer que Deus dá valor a cada oração do seu povo. A oração do mais fraco cristão é mais forte do que o inferno inteiro. Gosto dessa frase. Sei que Deus responde às orações. Ninguém sabe isso não? Sei que Deus responde às orações. Sei que Deus responde às orações, pois eu mesmo já provei que Deus ouve as orações. Qual é o pós-operatório? Dá graças. Senhor, eu te louvo pela pandemia. Não estou zombando de quem sofre ou sofreu. Não estou menosprezando a dor. Mas eu sei que o Senhor tem um propósito. Eu não sei qual é. Mas o Senhor livrou muita gente de coisa pior que vem depois. Então louvado seja o teu nome. Senhor, eu te louvo. Eu te louvo por estar no Brasil. Ah, não estou gostando não, pastor. Brasil desse jeito, Brasil, né? Então muda para o Paquistão. Fala com o pastor Mário aqui, ó. Ele te arruma um passaporte amanhã para você ir para lá. Quer ir para o Paquistão, filho? Ou quer dar graças a Deus você morar no Brasil? Quer ir para Burundi? Eu não falei palavrão não, hein? Não corte sílabas da palavra que eu falei. Eu falei Burundi, a nação mais pobre do planeta. Quer ir para lá? Dá graças a Deus você mora no Brasil, cara. As harpas, tira a harpa do salgueiro. Qual é o pós-operatório? Querido, pós-operatório, haja paciência. Não, Verinha. Porque depois vai ter que esticar o braço, dói. Vai ter que rodar o braço assim, porque esse aqui é a cabeça do húmero, é o que tem maior movimento no corpo humano, 360 graus, né? Roda para tudo quanto é lado. Pós-operatório. Mas você estava chorando de desespero, e Jesus curou o desespero, porque ele pegou o livro na mão. Então agora adora, ora. O que mais? Vamos terminar, verso 9, diz assim: e entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar ali o livro e abrir os selos, porque foste morto. Verso seguinte, e com o seu sangue, que nós vamos lembrar agora, compraste para Deus. Sei que foi pago um alto preço. Eu fui comprado. Eu não sou meu, eu tenho um dono. Compraste para Deus todos os que procedem, vamos ler juntos? De toda. Qual é o pós-operatório? Adoração, oração, missão. Sabe por quê? Porque como é que os povos de toda tribo, língua, povo e nação saberão disso? Que a história não está na mão do sheik, não está na mão do Xin Wing Shan, lá da Coreia do Norte, ou Xuxin, sei lá o quê. A história não está nas mãos do cara da Coreia do Norte. A história não está nas mãos de Lúcifer. Como é que as pessoas saberão disso? Que a história não está nas mãos dos astros, do horóscopo. Ai, cada palavra que eu falo, eu lembro da música, gente. Astro, como uma deusa. Sei o quê? Aquário? Peixes?
Eu sou leão. Eu sou leonino. E o que isso altera na minha vida? Nada. O que altera na minha vida é Jesus Cristo. Agora coloca no seu perfil, no lugar do seu signo, coloca: eu sou de Jesus Cristo. Eu sou Capricórnio, pastor. Eu sou virgem. Isso é mentiroso. Além de ser abusivo ao poder de Deus, alguns estão mentindo. Não estou generalizando, não estou generalizando, mas então, como é que as pessoas vão saber que Jesus Cristo reina? Missão. Qual é o pós-operatório? Adoração, oração, missão. Vamos lá, continua. E para o nosso Deus os constituístes reino e sacerdote, e reinarão sobre a terra. Verso 11. E vi, ele continua dizendo, vi e ouvi vozes de muitos anjos ao redor do trono, de seres viventes, anciões, 12. Cujo número era de 144 mil. Qual era o número que diz a Bíblia? 144 mil? Hein, peraí. Parece que eu já ouvi alguém falando que só tem 144 mil vagas no céu. Eu já ouvi. Aonde que eu vi isso, hein? Pessoas falando que só tem 140 mil vagas no céu. Mas aí depois a população do planeta cresceu, tiveram que criar uns loteamentos. Aí disseram que esses 144 mil é para uma classe especial. É um hinduísmo misturado com o negócio. É uma casta. Parece que o céu vai ser a Índia. 144 mil vão morar perto do trono e o resto na periferia. Mentira! Porque ele viu ao redor do trono milhões de milhões, milhares de milhares. Entre eles, seus filhos, seus familiares, e todos que você ganhou para Jesus Cristo de Nazaré. Ainda há vagas. Proclame, esse é o pós-operatório, proclame, ainda há vagas. Não tem 144 mil vagas somente num loteamento privilegiado. Ainda há vagas. Então qual é o pós-operatório? Vamos lá, para terminar. Adoração, oração, missão. Vamos em frente? Proclamando com grande voz, em grande voz, digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder. Quem tem o poder foi aquele que foi morto, nós vamos celebrar agora. Ele é digno de receber o poder, a riqueza, de tudo ser consagrado a Ele, tudo é dele. A riqueza, os bens materiais, meu, seu, do mundo inteiro é dele. Ele é digno de receber e ter controle sobre toda a riqueza, sobre toda a sabedoria. Quem dá inteligência não é escola. Escola dá informação, sabedoria quem dá é Deus. Força é dele, vem dele. Nós somos fortes porque Ele nos fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. E a honra não é nossa, é dele. E a glória é dele. E o louvor é para Ele. Então ele disse o seguinte, o pós-operatório, queridão: adoração, oração, missão, contribuição. Com os seus dons, com os seus bens, com os seus talentos, com tudo, porque tudo é dele. E por último, verso 14, diz assim: então eu vi que verso 13, toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar e tudo que neles há. Olha só, toda criatura que tem no céu, agora ele viu diferente, hein? As criaturas lá no céu, o João, Maria, José, Abraão, Isaac, Jacó. Na terra, debaixo da terra, tudo que neles há, estava dizendo a mesma coisa. Vamos ler juntos? Aquele que está sentado no trono
todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Até os que estão debaixo da terra, os demônios, Lúcifer, vai ter que dobrar o joelho com aquele terço de anjos que se rebelaram. E quando passarem diante do trono do juízo, Lúcifer e aquele um terço de anjos vão passar de joelhos dizendo: digno é Jesus Cristo de Nazaré. Hitler, com aquele bigodinho dele, vai passar de joelho. A Hitler? Não. Ai, Jesus Cristo. Mãe menininha do canto A, vai passar lá. O Senhor é Deus. Chico Xavier, todo joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, pós-graduado, doutorando, mestres, seja o que for, vão ter que passar lá. Então qual é? Vou terminar aqui agora, para terminar mesmo. Também não estou com pressa. Nós estamos numa pandemia, tem muita gente, né? E quem tiver, Deus recupera seu tempo depois. Mas eu vou te dizer o seguinte: o pós-operatório é: adore, tira a harpa do salgueiro, ore, porque a sua oração vai para uma taça de ouro. Pregue, para que todos saibam, em todas as tribos, povos e nações, que tem alguém no controle da história do planeta. Pregue. E em quarto lugar, encha o peito de coragem, porque não há uma criatura, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que não dobrará o joelho diante do maior, que é Jesus Cristo. Esse texto está dizendo que tem alguém maior do que todos. Esse texto está dizendo que tem alguém que vence todos. Já é um espole da história, dizendo que todos os adversários, meu e seu, vão ter que se ajoelhar e dizer: Jesus Cristo é o Senhor. Amém?